Olá pessoal, espero que vocês estejam bem e este vídeo é para falarmos um pouco sobre o jejum. Então, por que eu devo jejuar? Será que o jejum me torna mais espiritual do que os outros? Será que o jejum pode me livrar da pandemia do coronavírus? Essas e outras respostas nós vamos ver neste vídeo. Este vídeo é para observarmos como o jejum é tratado pela Escritura Sagrada. Nos tempos de Jesus, o jejum foi criticado pelo Senhor Jesus, porque ele era feito de forma hipócrita. O Senhor Jesus, quando olhou para os fariseus, os escribas da sua época, falou que eles estavam fazendo de forma equivocada o jejum. O jejum que eles fizeram era um jejum que não agradava a Deus. Eles faziam um jejum para se exibir. O próprio texto de Lucas capítulo 18, verso 12, você vai ver que há uma comparação entre o fariseu e o publicano. E o fariseu, então, afirma que ele é melhor do que o publicano, porque ele jejuma 2 vezes na semana. Então, os fariseus utilizavam o jejum para se promoverem como pessoas mais espirituais do que outras. Mas o que a Bíblia como um todo ensina acerca do jejum? É isso que nós vamos ver agora. Então vamos dividir esse vídeo em 3 partes. Primeiro vamos observar o que o Antigo Testamento diz acerca do jejum, depois vamos observar o que o Novo Testamento afirma acerca do jejum e finalmente vamos observar quais são as recomendações gerais que nós podemos tirar destes ensinamentos. O Antigo Testamento. A palavra jejum no Antigo Testamento é a palavra hebraica tson. O que ela significa? Ficar sem comer. Não temos nenhuma novidade acerca disso. Mas um trecho das Escrituras que era apontado muito para o jejum era afligir a alma. E, nesse sentido, todas as vezes que aparece no Antigo Testamento a expressão afligir a alma, essa expressão está apontando para um momento de jejum. Uma vez por ano, o judeu, pela lei de Moisés, teria que jejuar. Este dia de jejum era o dia da expiação. E o jejum era fortemente utilizado para externar o arrependimento e a tristeza no coração por ter pecado contra Deus. E aquele momento era o momento da expiação dos seus pecados. Então o texto que instrui é o texto levítico, que eu queria que você lesse comigo. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Então, essa aqui é a instituição, e a expressão aqui é afligir a alma. Apesar dessa expressão não ser a expressão tson, expressão hebraica, mas ela significava jejum. Mais à frente, o salmista Davi vai falar que ele afligiu a alma com jejum. Então, o jejum era uma ferramenta para esse afligir a alma no Antigo Testamento. Vejamos o texto que o salmista Davi, então, fala sobre afligir a alma com jejum. Salmo 35, 13. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram um pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Aqui o salmista Davi está dizendo que fazia jejum pelos seus inimigos, por aqueles que não amavam ele, que não gostavam dele, mas ele jejuava porque eles estavam doentes. E aqui ele diz que afligia a alma com jejum. Então essa expressão afligir a alma talvez seja a expressão chave para o jejum no Antigo Testamento. Porém, o jejum também é visto de muitas outras formas no Antigo Testamento. Algumas situações do jejum no Antigo Testamento. O jejum ele era visto como guerra, no momento de guerra. Por exemplo, aquela guerra que houve com a tribo de Benjamim, lá em Juízes 20, 26. O povo então se reuniu para jejuar mediante aquele momento, aquela situação. Doenças, quando você observa, por exemplo, o texto de 2 Samuel 12, a partir de 16, o salmista Davi, porque pecou, tem ali o seu filho fortemente doente e ele jejua então, se colocando na dependência de Deus para que Deus pudesse ter misericórdia dele, porque aquela doença do filho era exatamente um juízo do Senhor. No momento de luto também vemos isso, por exemplo, a morte de Saul, as pessoas jejuaram depois no momento de luto. É uma forma de se colocar também na dependência do Senhor
o rei morreu. E quando tinha um perigo iminente, por exemplo, no livro de Esdras, capítulo 8, verso 21, eles jejuam para que a boa mão do Senhor proteja eles. Eles confiam mais no Senhor do que nos exércitos. E então, nesse trechozinho aí de Esdras, eles vão jejuar para colocar diante de Deus as suas esperanças. Mas ainda no Antigo Testamento, o jejum ele é pervertido por muitos dos irmãos do Antigo Testamento. E o profeta Isaías, então, repreende aqueles que faziam isso. Veja o texto, Isaías, capítulo número 58, versos 3 e 4, que diz: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Ou seja, o povo está perguntando a Deus por que o Senhor não atenta para o jejum deles. E o Senhor vai responder. Eles perguntam, por que afligimos a nossa alma? A nova expressão aí, afligir a alma, relacionada a jejum. Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? A resposta de Deus, né? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje. Não se fará ouvir a vossa voz no alto. O que Deus está falando aqui é que no dia em que eles jejuavam, eles faziam os afazeres deles. Eles faziam o que eles quisessem. Então, esse não é um jejum correto, é um jejum incorreto. O momento de jejum é o momento de afligir a alma e de se voltar os olhos somente para Deus, de deixar de fazer as coisas que você faz cotidianamente e se devotar ao Senhor. É esse o propósito do Senhor que o Senhor tem colocado aqui. É pensar nas suas atitudes, nas suas ações, o que você tem feito. Talvez esse seja um momento muito oportuno para fazer isso. Um momento em que a morte parece que está bem próxima por conta de uma epidemia. Um momento de refletirmos sobre as nossas ações, o que nós temos feito. E o jejum leva-nos a fazer isso, a essa reflexão. O jejum também era utilizado como um sinal externo de um arrependimento interno. O profeta Joel falou isso quando diz lá em Joel, capítulo número 2, versos 12 e 13, quando ele diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande é benignidade e se arrepende do mal. Um outro texto que nós podemos ver também é quando os ninivitas, após ouvir a pregação de Jonas, eles promulgam um jejum, todos eles, um jejum, para demonstrarem externamente que se converteram do seu mau caminho, que se arrependeram, que deixaram as práticas erradas e que se voltaram para Deus. Mais uma vez nós vemos aqui que o jejum aparece no momento em que Deus está manifestando uma expressão do seu juízo. E o Antigo Testamento, então, trata sempre dessa forma o jejum. O jejum é uma expressão de dependência de Deus, uma expressão de aflição da alma, uma expressão de externalização do arrependimento do pecado. No Novo Testamento, segunda parte do nosso vídeo, nós vamos ver que não muda muita coisa. A diferença é que agora nós não temos um dia específico para o jejum, como o dia da expiação, que era o que acontecia no Antigo Testamento. Mas nós vamos perceber que muitas pessoas jejuaram no Novo Testamento. O próprio Jesus jejuma, mostrando sua total dependência do Pai, naquele momento da tentação. O apóstolo Paulo e Barnabé jejuam quando vão escolher bispos e presbíteros para a igreja. E outras pessoas também no Novo Testamento jejuaram. Mas talvez o principal ensinamento do Novo Testamento acerca de jejum é aquele que Jesus deu quando lhe perguntaram por que os seus discípulos não estavam jejuando naquele momento. Marcos capítulo 2, versos 18 e 20. O texto diz o seguinte: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Observe que é uma pergunta interessante. Por que os fariseus praticavam o jejum? Eles praticavam 2 vezes por semana, como o texto já citado aqui.
Por que os discípulos de João Batista jejuavam, mas os discípulos de Jesus não jejuavam? Esse texto acontece exatamente depois do momento em que eles comem e bebem na casa de publicanos. E eles estão querendo confrontar Jesus. E a resposta de Jesus é simples. O momento em que o noivo, Cristo Jesus, estava com eles era um momento de alegria. E eles não tinham que jejuar. Por quê? Porque o jejum é uma expressão de lamento, é uma expressão de tristeza por conta da situação difícil em que se encontra. O jejum expressava isso, é basicamente esse o ensinamento que Jesus diz. Portanto, chegaria o momento, o Senhor Jesus disse, em que nós teríamos que jejuar, em que os discípulos teriam que jejuar. O momento em que o Senhor não estaria conosco. O momento em que viria tempos difíceis. E certamente essa foi a prática da igreja primitiva. Portanto, o próprio Jesus nos ensinou a jejuar. Durante a tentação de Jesus, o Senhor nos traz um ensinamento precioso acerca do jejum. Quando ele passa aquele momento de fome ali, o diabo então vem tentar ele e diz: transforma essas pedras em pão e come. E Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O jejum, a falta de se alimentar, nos leva claramente a entender que nós temos um alimento precioso, que é a palavra de Deus e que nos nutre. E por isso podemos nos colocar em total dependência do Senhor. Portanto, a abstenção de alimento, o jejum, é uma prática espiritual e uma prática que nos aproxima de Deus. Por quê? Porque nós lamentamos os nossos pecados, lamentamos as nossas falhas, externamos para Deus, inclusive, que nós estamos arrependidos e, sobretudo, descansamos na providência do Senhor, que Ele proverá para nós o socorro. Pela Escritura nós percebemos que o jejum ele não é algo que torna você super espiritual. Você agora é super espiritual. Não. O jejum também não é algo para ficar se exibindo que você é um super crente. Também não. O jejum não é uma barganha para com Deus. Você não tem que jejuar para Deus te dar alguma coisa. Isso nós percebemos então que não quer dizer que porque nós vamos jejuar, nós vamos estar livres do coronavírus, da epidemia. Não quer dizer isso, porque não é uma barganha, não é uma troca com Deus. Mas o jejum, por outro lado, vai mostrar o quão dependente nós somos do Senhor. Assim, o jejum, nós podemos dizer que ele é a aflição da alma pelo pecado, pela falha para com Deus. Portanto, quando jejuarmos, temos que colocar as nossas falhas, não só as nossas falhas, mas as falhas da nossa nação, a corrupção, o que o nosso mundo tem caído, a maldade que o nosso mundo tem caído. Nós precisamos jejuar e colocar isso diante de Deus. O profeta Isaías orou dizendo que habitava diante de um povo que tinha lábios impuros. Nós temos que orar também ao Senhor enquanto jejuamos pelo nosso país e quão o nosso país tem caído na corrupção. O jejum também é uma prática de mortificação do pecado. É uma prática onde nós declaramos para Deus que nós preferimos estar aos seus pés do que satisfazer algum tipo de prazer carnal, seja ele qual for, até mesmo o prazer da necessidade de comer. Portanto, o jejum também é uma prática que nos ajuda a mortificar os nossos pecados. É uma prática que deveria ser feita por todos aqueles que lutam contra o pecado. O jejum é uma demonstração de humilhação diante de Deus. E, por fim, o jejum é algo que demonstra claramente que nós descansamos no Senhor. Portanto, eu queria convidar você a estar conosco nesse próximo dia 22, junto com todos os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, praticando um jejum bíblico. Como você deve fazer esse jejum? Eu queria que você procurasse o pastor da sua igreja, ou pode colocar alguma mensagem e nós vamos poder ajudar de alguma forma. Mas que Deus possa te abençoar, que você possa participar com graça desse dia de jejum. Um abraço a todos e que Deus nos ajude.